Muito bom. Bom, a gente trouxe, convidou a Helenira aqui, porque saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Foi divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o resultado é que os casos de violência de gênero cresceram no Brasil em 2023 na comparação com o ano anterior. Marcelo até fez um cardzinho e me mandou aqui, Helenira, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, olha, o feminicídio bateu um novo recorde em 23, 1.467 mulheres mortas, o maior registro desde a publicação da lei que tipifica o crime em 2015. Também houve aumentos na taxa de agressão doméstica, ameaça, perseguição, stalking, violência psicológica, estupro, e aqui estão os números. Claro que eu fiquei me perguntando, né, o que poderia ter acontecido. Claro que a gente vive numa sociedade super, ultra machista, vivemos nela com todo esse discurso da extrema-direita que permeia aqui a nossa sociedade, isso dá, digamos assim, conforto para esses homens também se acharem no direito de praticar, mas sempre houve, o que talvez tenha também, não sei, aí eu vou perguntar para você, Lenira, maior registro desses casos também, né, que antes passavam desapercebidos porque não eram registrados. Eu mesmo fui vítima há uns anos atrás e não tinha delegacia de mulher aberta, e quase não fui registrar o caso por conta de que não queria ir numa delegacia comum. Mas passo para você dizer para a gente o que está acontecendo. E diga, Marcelo. Daphne, mostra aí, antes de passar para a Helenira, eu mandei um quadrinho agora no seu WhatsApp, vê se você consegue pegar. No ar, Marcelo. Caso dos estrupos. Tá, pera. Tá, é um outro. Tá, vou botar aqui. Então, Helenira, eu mandei agora, que estava pronto e eu não tinha mandado. Tá, então vamos para a gente já comentar tudo junto de uma vez só. Então, é esse aqui, olha. Estupros, o índice atingiu mais um recorde, agora representa um crime a cada 6 minutos no país. As maiores vítimas são meninas negras de até 13 anos. Ainda tem esse recorte de raça, né? Horrível. Helenira. E a violência dentro de casa. 61% dentro de casa. Então, bom, primeiro eu acho que é importante as pessoas saberem como que esses dados são obtidos, né? O Anuário de Violência, ele é um anuário em que você levanta o que está registrado no sistema judiciário penal. Então, o que a gente está falando é o que a gente conseguiu constatar que chegou ao sistema policial. Eu mesmo já relatei a minha violência, eu fui vítima de estupro em 1994, e isso nunca entrou numa estatística, porque, como a Daphne, eu não tinha coragem, eu tinha 18 anos, eu não tive coragem de entrar numa delegacia. E isso eu acho que é importante as pessoas entenderem, que desde que a gente começou a registrar, e esse registro tem aumentado, porque aí tem um processo, tem duas coisas. Está aumentando a violência? Algumas violências estão aumentando, mas a maior parte do processo que a gente tem é um processo de reconhecer como é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade brutalmente violenta com mulheres e com crianças. E eu acho que é importante, e com pessoas LGBT. E esse anuário, ele vai demonstrar isso. Primeiro, eu preciso dizer, eu não cheguei a ver em lugar nenhum, porque é interessante que ninguém registra isso como notícia. Mas a notícia que a gente tem em geral é que 90% dos homicídios são cometidos por homens. Então, a gente precisa entender que a violência na nossa sociedade mora na masculinidade, mora na misoginia, mora no machismo. Então, o assassinato, a brutalidade, a violência contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Na verdade, a violência contra idosos tem um percentual que está relacionado com mulheres, porque, em geral, idosos são cuidados só por mulheres, então, como os homens não se relacionam com esses idosos, não tem muito caso de violência. Mas, isso eu estou falando historicamente, não olhei o dado desse anuário ainda. Mas, então, a gente está falando de registro. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, o índice de feminicídio, ele está estabilizando. O aumento que a gente tem foi um aumento de 0,8%. Por quê?
Então, um aumento relativamente pequeno comparado com outras coisas que tiveram aumento de 30%, 40%, 50%. Por que ele está estabilizando? Porque, na verdade, o conceito de feminicídio está sendo apropriado pelo sistema penal nesses anos. Faz 8 anos só que existe o conceito de feminicídio. Mas eu queria chamar a atenção para um dado sobre o feminicídio, que é uma coisa impressionante. Eu fiz a conta, 92,9% das mulheres foram assassinadas, ou pelo ser vivo, que ela chamava de marido ou namorado, ou ex-marido ou ex-namorado, ou por um familiar. 92,9% dos feminicídios são cometidos pelo homem mais próximo da mulher. O que significa que a coisa mais segura que uma mulher precisa fazer na vida é não ter homens na sua vida, para não ser assassinada. Olha que bizarro, né? A gente constatar que o lugar da morte, da violência contra as mulheres, é a proximidade. 7,1% foram assassinadas por desconhecidos, como feminicídio, né? Existem homicídios contra mulheres que não são feminicídios. Feminicídio é a caracterização de uma mulher que é assassinada. Então, por exemplo, uma mulher que está numa boate, que recebe uma cantada, que diz não para essa cantada e for assassinada por esse cara, ela vai ser considerada vítima de feminicídio. Uma mulher que for assaltada e no meio do assalto ela for assassinada, ela não será considerada vítima de feminicídio, ela será considerada vítima de homicídio, né? E que existe para além desse número, e aí tem, quando a gente vai olhar a estratificação nos estados, existem alguns estados que o registro de feminicídio é baixíssimo e o registro de homicídio contra mulheres é mais alto, o que provavelmente é um problema de estrutura de formação dos policiais para reconhecer, ou do Ministério Público, enfim, para reconhecer e tipificar o feminicídio. Mas eu queria falar de outras coisas, né? No feminicídio ainda, eu estou deixando um pouco grosseiras as estatísticas, então, quando você fala 63,6%, você está falando mais ou menos de 2 a cada 3 mulheres que foram assassinadas eram negras. Quando a gente tem mais ou menos um pouco mais da metade de mulheres negras, o que significa um viés, né? Você sendo uma mulher negra, você tem mais chance de ser assassinada pelo seu parceiro, ex-parceiro ou familiar. 3 de cada 4 tem de 18 a 44 anos. Está vendo como é a idade dos relacionamentos, né? É quando você está casada, namorando, tendo filho, enfim, 18 a 44 anos. E 2 de cada 3 foram assassinadas em casa. Então, quase, né, mais de 92%, quase 93% foram assassinados por alguém muito próximo, e 2 de cada 3 foram assassinadas em casa. Então, a gente está falando que é perigosíssimo para as mulheres terem relacionamentos. Infelizmente, isso é uma coisa que eu falo assim... O Marcelo está ali. Pois é, Marcelo, mas sabe qual é o seu trabalho? O seu e de todos os homens? Ensinarem vocês, homens, uns aos outros, a pararem de nos matar. É simples assim. Porque você não quer ser tratado como o homem que matou uma mulher? Então, vai lidar com a parceragem. E dizer, caras, vocês têm que aprender que aquilo ali é uma pessoa, não é um objeto que você pode jogar fora, assassinar, atrocidar, estuprar e blá, blá, blá. Então, eu acho que eu falo desse jeito que é para exatamente as pessoas terem noção do que a gente está falando, né? Outra coisa, esses que aumentaram aí, né? Stalking, importunação sexual aumentou quase 50%. Violência psicológica. Esses eu acho que tem muita cara de que o que está aumentando é o registro. Ou seja, as mulheres estão conseguindo ir até as polícias, descrever, e as polícias estão compreendendo em que ponto do Código Penal isso vai ser tipificado. Porque, por exemplo, agora, ali, stalking, né, 34,5% a mais. É porque você considerar uma perseguição, você considerar uma violência psicológica como um crime, é uma coisa que é relativamente recente. As próprias importunações sexuais, que aumentaram quase 50%, é um crime que foi transformado, tipificado há relativamente pouco tempo. Agora, quando você vê aí quase 10% de aumento de agressão doméstica, considerando que a
Lei Maria da Penha está, né, bem estabelecida há muito tempo, esse é um dado de que provavelmente está aumentando mesmo o número de violência doméstica, né? Então, e aí a gente tem que olhar para essa sociedade onde esses misóginos machistas que estavam reunidos aí na Praça Sans Penha, né, vão incentivando que homens violentem mulheres por conta de estarem se sentindo atingidos pelas feminazes, milhões de aspas nisso, porque eles estão encarando a fragilidade da masculinidade dele em relação ao padrão errado de masculinidade que eles têm, né? Porque é possível ter outras masculinidades, mas a masculinidade reinante é essa masculinidade da violência. E aí eu queria ir ali no estupro, que é outro dado, né? Que teve o dia do Mandela, e a Eliane Aquino citou uma frase do Mandela que eu achei muito significativa, que é: não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. E o índice de estupro e de outras violências contra crianças que apareceram são absolutamente brutais. Esse número, um estupro a cada 6 minutos, a gente também, desde que ele era dito como um estupro a cada 11 minutos, a gente diz que a subnotificação ela é estimada de 6 a 10 vezes mais do que é notificado. Então, estupros acontecem de 6 a 10 vezes mais do que notificados. Só que a notificação está melhorando, o que é muito triste, porque a gente fica reconhecendo que a situação é muito grave. E aí, então, a gente hoje já sabe que tem pelo menos um estupro a cada 6 minutos. O que é mais brutal? Mais ou menos a metade dos estupros é contra meninas negras, 52%. Isso é parecido com a quantidade de meninas negras que tem na sociedade. Então, isso não seria exatamente um viés. Agora, 2 de cada 3 estupros é cometido contra meninas menores de 13 anos. Eu não sei se vocês viram 2 casos recentes que estão na mídia que me dão embrulhos no estômago terríveis. Uma menina que foi assassinada ontem pelo pai, e ela morre em consequência do estupro. Olha a história. O casal tinha 2 filhos, um recém-nascido e essa menina de 2 anos. Como a mãe estava dormindo com o recém-nascido, pediu para o pai dormir com a menina de 2 anos. E o cara estuprou a menina até matar. 2 anos? 2 anos. 2 anos. O cara estuprou a filha de 2 anos enquanto a mãe estava cuidando do recém-nascido no quarto ao lado, até matar a menina. Então, enfim, isso é de um nível, e aí, de novo, o Marcelo vai ficar chateado, mas assim... Não, aí eu não vou ficar chateado. 3 de cada 4 estupros é estupro de vulnerável, então inclui crianças que não podem consentir menores de 14 anos, ou pessoas com deficiência, ou pessoas que estão dopadas na cama, em coma, coisas bizarras desse nível. 3 de cada 4 são estupros. Então, aí vamos chegar nisso. De novo, mais ou menos 2 de cada 3 acontece dentro de casa. E, de novo, a casa é o lugar mais perigoso para mulheres e crianças. É muito melhor você ficar de madrugada na rua. Tem muito menos... Sabe aquela coisa que a gente diz assim? As pessoas têm medo de avião, mas elas deviam saber que, estatisticamente, é muito mais perigoso andar de moto do que de avião? Então, estatisticamente, é muito mais seguro ficar 2 horas da manhã andando sozinha na rua do que dentro de casa. Para uma criança de 8 anos ou para uma mulher de 20. E isso é muito absurdo, né? Então, 2 de cada 3 é em casa. Aí, outro número que, de novo, né? A gente ensina as crianças a não falar com estranhos, a não ir com estranhos, a não aceitar presente de estranhos. 86,4% dos estupradores são o pai, o padrasto, um familiar ou alguém conhecido. 86,4%. 9 de cada 10, praticamente, acontece dentro de casa. Então, infelizmente, mães, mulheres
cuidadoras de crianças, vocês precisam ensinar as crianças a temer o homem que mora junto com ela. Olha que coisa mais absurda. Isso é terrível. Se eu fosse um homem nesse momento, eu ia estar muito puta da vida. Porque se uma criança que mora com qualquer homem, que vai morar com o meu filho, se algum dia ele tiver um filho, for ensinada a ter medo dele dentro de casa, esse será o medo mais racional que vão ter ensinado para ele. Para a criança, né? Mesmo ele não tendo nenhum comportamento. Então, se você é um homem que não quer ser tratado desta forma, você precisa lidar com a comunidade masculina, porque nós avisar não dá mais. Olha quem veio nos visitar. A gente explicar, a gente não adianta mais. Precisam os homens ensinarem aos outros homens que os corpos das meninas, das mulheres, não estão à disposição deles para serem estuprados. E isso é muito sério. E nós estamos falando de criança. E aí eu preciso abrir um parênteses que é importante. Que é, estupro não é sobre desejo sexual. Estupro é sobre poder. Estupro é sobre um homem, em geral, com uma masculinidade super frágil, que se olha no espelho e se acha um merda, e que, para se sentir poderoso, ele estupra alguém. Ele não estupra porque ele está com vontade de fazer sexo ou que ele precisa ter orgasmo. Isso ele faz se masturbando, ele se resolve de outro jeito. Estupro é sobre um homem que não entende, ele se acha um fracassado. Todo estuprador é um fracassado. Ele se acha um merda. Ele não consegue se apresentar como um homem de sucesso porque não tem um bom emprego, porque não manda na mulher, porque não se sente forte, fisicamente forte. E aí ele estupra, por isso é que é tão vulnerável. E é por isso que a gente não acha que seja uma solução castração química. Porque a castração química não vai resolver o problema que está na mente desse sujeito. E é por isso que a gente precisa reconstruir a sociedade a respeito disso. E por último, tem outras violências contra crianças que subiram também. Abandono de incapaz, abandono material, pornografia infantil subiu 42%, exploração sexual infantil. Aí a outra notícia, né? Ontem estava circulando uma notícia, anteontem, na verdade, era assim, adolescente de 15 anos foi assassinada por homem de 56, por namorado de 56. Gente, vamos lá. O sujeito começou a explorar sexualmente esta criança quando ela tinha 13 anos. Então, ele não era namorado dela. Nem entre aspas, nem com aspas, nem sem aspas. Ele era alguém que explorava sexualmente e, do ponto de vista trabalhista, uma criança. Aí a notícia vai e fica falando desse caso. O cara matou a menina com vários tiros. E aí fica assim, mas a mãe tinha consentimento da mãe. Não tinha consentimento da mãe, tinha consentimento da sociedade. A mãe morava em outra cidade. A mãe provavelmente era a única pessoa desesperada. A menina contou para a amiga que o cara espancava ela. A mãe tinha medo porque era ameaçada. E a sociedade bota a responsabilidade da morte de uma menina que começou a ser explorada sexualmente por um filho de uma... Pensem em todos os palavrões que vocês conseguirem, de 56 anos, na mãe. Repara como isso é um ciclo de misoginia absolutamente inaceitável. Não é culpa da mãe. Todo mundo que viu essa menina trabalhando na padaria, todo mundo que chamou ele de marido ou de namorado dela, consentiu socialmente que ele explorasse sexualmente uma criança. E o Brasil é um dos países que tem os maiores índices de casamento infantil. A gente tem que parar de achar que isso é um problema da Índia. O Brasil está em segundo ou terceiro, sei lá, uma coisa assim, entre número de casamentos infantis. A gente tem mais de 20 mil meninas que parem, de menos de 13 anos, que parem filhos todo ano. Então, desculpem a minha exaltação, mas o nível de violência disso, e eu sempre lembro do Flávio Miliati, sabe? Flávio Miliati dizia assim, quando ele fez a carta de suicídio dele, eu não sei se vocês viram, né? No final dela, ele disse, precisamos começar a cuidar das crianças hoje.
e das crianças é dando comida, dando educação, dando proteção. E a primeira proteção para as crianças que a gente dá são duas. Uma, ensinar os homens a parar de achar que eles podem violentar todas as meninas e mulheres e todo mundo que passa na frente deles, inclusive eles mesmos, porque os homens se matam entre si, né? A segunda coisa é dar educação sexual desde que a criança aprenda a falar. Eu estava há 3 dias atrás vendo um relato do Movimento por um Brasil Laico, em que tinha que era assim, uma criança de 3 anos, que era estuprada pelo pai e pelo avô, com 3 anos, que consegue dizer na escola, porque a professora de educação infantil estava explicando para ela que não pode tocar aqui, que não pode tocar ali, que se tem alguém tocando ali, você não pode deixar. Aí a criança fez papai, vovô, né? E explicou para a sociedade. E aí eu termino com isso. Defender o papel da escola, de fazer educação sexual, de fazer educação laica, de oferecer conhecimento para as crianças, é uma das melhores formas que a nossa sociedade tem para diminuir esses números. Porque é a única forma que a gente consegue responsabilizar estes canalhas, que não são monstros, porque não que eles não sejam, porque o que ele faz é monstruosidade, mas eles estão entre nós. Não tem uma tarja na testa dizendo. São homens com os quais você toma cerveja no bar, você acha que tem um comportamento super normal, trabalha com você, é o seu tio, provavelmente tem na sua família algum cara com quem você gosta. Não são homens que têm uma aparência violenta necessariamente no cotidiano, não tem um perfil. Ou vocês repararam que a gente falou um monte do perfil da vítima, mas a gente tem pouco para dizer do perfil do estuprador, porque isso acontece em todas as classes sociais, isso acontece com homens, entre muitas aspas, normais, porque a sociedade os ensina todo santo dia que eles podem, que eles precisam. Então a gente precisa enfrentar isso, e hoje a gente tem 2 formas de fazer isso: educar os homens a não serem misóginos e fazer educação sexual para ensinar as meninas a contarem, para poder conseguir responsabilizar esses canalhas que estão violentando as nossas crianças. E aí eu digo, a bancada da Bíblia, no Congresso Nacional, é a bancada dos estupradores e dos pedófilos, porque quando eles fazem campanha para impedir a escola de fazer educação sexual, eles estão fazendo isso porque eles não querem ser pegos. E eles não querem que os parceiros deles sejam pegos. Exatamente. Que não sejam denunciados. E eles sabem que o único lugar que esta criança tem para falar o que acontece com ela é a escola. É por isso que eles defendem homeschooling. Exatamente. É por isso que eles defendem que não seja feita educação sexual, enfim. Então é muito triste, gente, mas há o que se fazer. E, infelizmente, saber é uma das formas de... Então, as estatísticas estarem melhorando é uma das formas da gente chegar num dia em que essas coisas realmente não aconteçam com as nossas crianças e com as nossas mulheres. Muito bem. Marcelo e Helenira, já estou aqui com a Márcia, queria ler aqui um pouco dos internautas, pedi só para a Márcia aguardar 2 segundinhos. Luiz Henrique Pinto, morei 10 anos no Ceará e lá vivi essa realidade lá no sertão, acabei me revoltando e acabei isolado, isso com uma depressão enorme, tenho vergonha de ser homem, muito triste e revoltante. Existe, quando a Helenira fala, ela traz os números, né? E ela está fazendo ali uma colocação, o lugar mais complicado é dentro de casa, porque ela está trazendo os números, ela está fazendo uma análise matemática. Helenira, para quem não sabe, é matemática. Inclusive, Helenira, falando em matemática, eu queria ter tido tempo de falar com você sobre a questão do novo ensino médio, mas não vai dar tempo, já fica o convite aqui para uma próxima, para a gente falar sobre isso, que é importante também. Jô Bernardes, tenho ouvido ultimamente muitos relatos de meninos, só um minutinho, Marcelo, que foram estuprados. Os meninos só falam, e quando falam já adultos, também é um problema sério, né? Essa questão de calar por conta da vergonha, né, da própria vítima, de achar que de alguma forma ela provocou aquilo. Miriam Venâncio, tem um conhecimento de mães que permitem o estupro de filhas para manterem a casa com todos os seus maridos. A Tânia Yasmin acha que
é pesado, né? E por mais que seja uma lista muito agressivo, realmente é incômodo. A gente viu que muitos homens aqui, inclusive, se incomodaram com essa, mas é a realidade, gente. É a realidade. Vou passar para o Marcelo, que está levantando o dedinho aqui já há bastante tempo, e vou dizer que foi dele a iniciativa de chamar a Helenira aqui para tratar desse assunto em defesa de Marcelo. Não, pois é, não, eu trouxe, eu só protesto se ela generalizar, não generaliza também, Helenira, calma. Nem esse negócio de que fiquem longe dos homens. Ele já está preocupado de ficar solteiro, olha, Helenira. Agora, tem um internauta, inclusive, dizendo não, o Marcelo e a Daphne quase não falaram, porque a Helenira domina esse assunto. E ela precisava falar isso tudo. Falar o quê, gente? Para mexer com a gente. E a outra coisa, Daphne, essa história do ensino médio, vamos marcar quarta-feira, já que nós vamos ter um tempo maior na quarta-feira. Vamos. Trazemos ela. Aí, se ela topar, quarta-feira de manhã, a gente traz ela para falar de ensino médio. Muito bom. Helenira, eu queria te agradecer demais por essa análise dos números. Helenira não tirou isso, enfim, da bolsinha dela, que ela tem ali uma bolsinha rosa da Barbie, ela não tirou isso do nada, ela traz os números e é chocante, né? A gente fica assim até sem ar, principalmente essas notícias de crianças. Pensei que você ia falar da menina cujo pai entrou na justiça com recurso para não deixar ela fazer um aborto, para fazer um acordo com um homem que violentou a filha dele. Porque o estuprador é amigo dele e ele está defendendo o cara. Então, me desculpem, eu não queria falar nada disso, Yasmin. Mas isso é a realidade. É só a realidade. E a gente precisa encarar ela. A realidade é agressiva. As minhas palavras só estão tentando descortinar ela para elas deixarem de ser como são. Né? Eu também não queria ter sofrido violência e eu não queria ser a pessoa que fica analisando violência. Eu queria que a violência não existisse, mas ela existe. Né? E notícia é isso, é falar sobre a realidade. Né? Ciência é isso, falar sobre a realidade. Helenira, muito obrigada, Marcelo, por proporcionar esse encontro.